para gravar, para disponibilizar para a galera depois. Beleza, vamos embora. Então, galera, ó, vamos tirar dúvidas hoje sobre a ficha 15, que é essa parte de equilíbrio iônico, beleza? Espero conseguir tirar da ficha toda, mas aí, ao caminhar, dependendo do caminhar da hora, aí a gente se organiza direitinho, tá certo? Então, vamos fazer aquele mesmo esqueminha de sempre. Deixa eu só abrir o chat aqui para ver o que vocês falam. Pronto. Tenho aqui minha listinha e aí qualquer coisa, se eu pular alguma que vocês queiram que eu faça, é só falar, tá, galera? Tem estresse nenhum, tá bom? Da minha lista, eu tô começando aqui pela questão de número 5, certo? Se alguém tiver alguma antes aí que queira que eu faça, é só falar, tá, galera? Beleza? Acredito que não, as primeiras são mais tranquilas, né? São mais diretas. Acho que depois ele começa a apertar. Questão número 5, diz assim, ó. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Tá, galera? Geralmente, pessoal, borracha, né, vulcanizada, né? Geralmente não. A borracha vulcanizada, ela apresenta dentro da sua estrutura apresenta, na verdade, enxofre, certo? E aí, quando você queima essa borracha, naturalmente você também está queimando enxofre. E aí você libera, além do CO2 comum, né, da queima de compostos orgânicos, você vai liberar óxidos que são de quê? De enxofre. Beleza? E aí, esses caras que são os poluentes que provocam a chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Então, qual é o esquema da questão, galera? É o seguinte. Você queima a borracha, beleza? Essa borracha vai liberar uma certa quantidade de quê? De gases. Dentre esses gases, existem alguns gases que são poluentes, beleza? Que no caso aí mais específico é o SO2. Aí para evitar que a gente jogue esse SO2 na atmosfera e polua, a gente pode pegar esse gás e borbulhar dentro de uma solução. Para quê? Para que esse gás, em vez de ir para a atmosfera, ele fique aprisionado dentro da solução. A ideia é essa. Então você pega esses gases, que no caso específico é o SO2, e borbulha ele em uma solução. Aí a pergunta é o seguinte: qual é a qual é a substância que tem dentro dessa solução capaz de remover com maior eficiência esse óxido de enxofre? Então, o que é que tem aqui dentro dessa solução que vai ajudar esse processo? Aí, como é que a gente resolve isso? Bom, a gente tem que lembrar, nem tem que lembrar, a gente tem que interpretar, se você não lembrar, que o SO2 tem um caráter o quê? Ácido. Se eu estou pegando uma substância de caráter ácido e quero borbulhar em uma solução, tá certo? Você acha que essa solução tem que ter uma característica o quê, galera? Essa solução tem que ter uma característica básica. Concorda comigo? Então, essa solução tem que ter uma característica básica. Ou seja, dentro dessa solução tem que ter uma substância de caráter básico. Quanto mais básico for essa solução, mais ela vai reagir com o SO2, mais ela vai remover esse óxido com eficiência. Aí ele te dá 5 substâncias. Primeiro de tudo, você tem que saber quais são as substâncias das 5 que tem caráter ácido. Veja, você não precisa decorar, você não precisa lembrar de nada. É tudo dado para você. Substâncias de caráter ácido são aquelas que quando você bota na água, ó, tá vendo? Elas liberam o quê? Liberam OH-. Então, as únicas substâncias básicas que tem aqui dentro são essas 3 do meio. Beleza? A piridina, a metilamina e o hidrogênio fosfato de potássio. As 3 são substâncias básicas. E as constantes de basicidade foram dadas aqui, ó. Como é que eu faço para descobrir qual das 3 substâncias ela é a mais básica? É aquela que tiver a maior constante de quê? Oi? Alguém falou? Não, tá certo. Qual é aquela que tem a maior característica básica? É aquela que tem a maior constante de basicidade. Aí é só você olhar das 3, ó.
Dessas três, qual é a que tem a maior constante de basicidade? É essa daqui, né, galera? Então, a substância que vai retirar com mais eficiência é esse hidrogeno fosfato de quê? De potássio. Beleza? Então, resposta letra D de dado. Beleza, turma? Alguma dúvida? Entenderam? Pergunte, por favor, vá. De boa mesmo? Ninguém está falando nada, então eu vou seguir aqui para o número 6, certo? Geralmente essas questões de ácidos e bases, elas envolvem muito deslocamento de equilíbrio. Então, se você lembrar lá do princípio de Le Chatelier, certo? Vai ser bem tranquilo resolver essas questões. Uma bem clássica é essa aqui dos dentes. Vê, os refrigerantes têm se tornado cada vez mais alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, o mineral que é principalmente o principal constituinte da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxapatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Então você tem aqui, galera, ó, o mineral do dente, que ele entra em equilíbrio, ele pode ser solubilizado nos seus íons, tá certo? E aí, a solubilização é o processo de desmineralização, é quando o dente se dissolve. E a mineralização, que é a volta, é quando o esmalte, né, a substância componente do esmalte, ela é restituída, tá certo? Perceba que o mineral que forma o dente principal, ele é uma substância de caráter o quê? Básico. Então, você ficar usando, ou tomando, ou colocando algumas substâncias ácidas no seu dente, você vai provocar a dissolução desse cara. É exatamente o que a questão está envolvendo, ó. Considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de quê? Galera, se você está tomando muito refrigerante todo dia, o tempo todo, refrigerante é uma bebida de caráter ácido, tá certo? Se é uma bebida de caráter ácido, então diariamente você está colocando na boca o quê? H+, certo? Então, a desmineralização dentária vai se dar por causa do aumento da concentração de H+ na região da sua boca. Por que o H+ vai provocar a desmineralização? Aí é só você olhar para a equação. Galera, o H+, quando ele é colocado na sua boca, vai pegar esse equilíbrio e vai consumir a hidroxila desse equilíbrio. Aí eu pergunto para vocês, se a concentração do produto está diminuindo, esse equilíbrio vai deslocar para onde? Do lado direito, certo? Favorecendo um processo de quê? De desmineralização do dente. Então, quando você interpreta isso, é você só procurar nas alternativas. Então, o aumento vai ser da concentração de quê? Primeiro, de H+. Aí vamos ler a letra B. A letra B diz que aumenta a concentração de H+, que reage com as hidroxilas, deslocando o equilíbrio para a direita. Resposta correta, letra B. Perfeito. Tá certo? O bom que dessas questões é que não tem muito o que discutir, né? Você entender o procedimento, você só vai procurar aquela resposta corretinha. Não tem muito o que interpretar demais, não. Então, nessa questão, a resposta para a gente é a letra B de bola. Beleza, galera? Tranquilo? Da 6, na minha listinha aqui, eu estou pulando para a questão de número 10. Certo? Teria algum antes que vocês quisessem que eu fizesse? Eu queria a 8, Rafa. Bora lá. A 8 faz assim. A formação das estalactites depende da reversibilidade de uma reação química. O carbonato de cálcio é encontrado em depósitos subterrâneos na forma de pedra calcária. Certo? Quando um volume de água rica em CO2 dissolvido infiltra-se no calcário, o minério se dissolve formando os íons Ca2+, e o íon bicarbonato.
Numa segunda etapa, a solução aquosa desses íons chega a uma caverna e ocorre a reação inversa, promovendo a liberação de CO2 e a deposição do carbonato, de acordo com a equação representada. Então, ele botou aqui a equação. Tô lembrando, tá, galera? Eu peço até perdão. Toda vez que você encontrar esse Azinho aqui, esse A com trema, é porque na hora de fazer na hora de transportar a equação, dá um problema de compatibilidade das equações. Mas sempre esse Azinho com trema representa essa dupla seta. Beleza? Um detalhe. Tá, vou fazer seta também. Aí bem, considerando o equilíbrio, o que ocorre na segunda etapa, a formação do carbonato será favorecida pelo quê? Então, a pergunta é a seguinte. Considerando esse equilíbrio aí de cima, que ocorre na segunda etapa, né? A formação do carbonato será favorecida quando? Galera, o carbonato é uma substância que está de que lado? Dos produtos, certo? Se eu quero que a formação dele seja favorecida, ela vai ser favorecida se esse meu equilíbrio se deslocar para onde? Para a direita. Então, em outras palavras, ela está perguntando qual dessas letras, A, B, C, D ou E, tem alguma ação que provoca o deslocamento para a direita? Aí a gente vai de um por uma. Aí vamos lá. Letra A. Se eu diminuir a concentração de íons OH- do meio, e se eu diminuir a concentração de íons OH-, na verdade o OH-, né, ele nem não participa aí, né, do processo, concorda? Beleza? Quer dizer, o OH-, ele não, vamos lá. O OH-, ele não participa nem do processo, né? Então, talvez não faça muito sentido falar dele. Beleza? Se você olhar no equilíbrio, nem o OH- eu tenho. O que o OH- pode, na verdade, estar envolvido é na questão da acidez, mas aí já seria um segundo passo, já estaria extrapolando, tá certo? Como eu posso falar? Essa minha ideia aí do OH-. Então, eu vou deixar ela no stand-by. Aí, o que é que a gente tem agora? Letra B, o aumento da pressão no interior da caverna. Aí tem que lembrar, o que é que acontece quando eu aumento a pressão, diminuo o volume? O equilíbrio se desloca para o lado que tem menos gases. Qual é o lado aí que tem menos gases? O lado dos reagentes ou o lado dos produtos? Se você olhar direitinho, dos lados dos reagentes não tem nenhum gás. Do lado do produto tem um mol de gás. Então, se eu aumentar a pressão, diminuir o volume, o equilíbrio se desloca para onde? Para a esquerda. Vou até botar uma setinha aqui, ó. Para a esquerda. Certo? Se eu diminuir a concentração de bicarbonato, galera, se eu diminuir essa concentração daqui, o equilíbrio desloca para onde? Se eu diminuir de um lado, vai deslocar para o mesmo lado. Então, vai deslocar para onde? Para a esquerda. Também não é o que eu quero. O aumento da temperatura no interior. Eita, tem que lembrar, galera. Se eu aumento a temperatura, o equilíbrio desloca em que sentido? Não tem esquerda e direita. Desloca no sentido que absorve energia, ou seja, desloca no sentido endo. E se você olhar direitinho, a reação aqui, como está escrita, no sentido direto, ela é endotérmica. Então, se eu diminuir... Eita, eu botei aumentar, não foi? Desculpa. O aumento da temperatura, foi mal, galera, desloca no sentido endo. Então, se eu aumentar a temperatura desse sistema, a reação vai deslocar para o lado que é endo. E segundo a minha equação, o lado direto, que é o direito, é o que é o lado endotérmico. Então, de fato, se eu aumento a temperatura, o equilíbrio desloca para onde? Para a direita. Se eu desloco para a direita, vai favorecer a formação de quem? Do carbonato. Resposta à letra D de dado. Ô, Rafa, eu não sei se é só na minha ficha, mas não tem o valor da entalpia. Acho que foi por isso também que a gente tava com dúvida. Ah, entendi. Na minha também não tem, não, esse valor da entalpia. Ah, Na verdade, na minha não tem nem a entalpia. deixa eu olhar aqui rapidinho. É questão 8, né? É. Ah, é por isso, galera. Perdão, né? É porque eu acho que. É porque na ficha, como tá em. Eu vou explicar o que aconteceu. A ficha tá em duas colunas, né? Aí a coluna ela cortou exatamente esse pedaço aqui da reação. De fato, só tá aparecendo essa primeira parte daqui. Então adicione aí, galera. Foi mal, perdão. Peço perdão aí.
precisa nem botar o valor, é só botar ΔH maior do que zero. Acho que se tivesse, vocês desenrolariam, né? Acredito. Aqui já foi da pessoa passada. Mas beleza, todo mundo entendeu, galera? Bruna e Jéssica e Jefferson. Sim, foi isso mesmo. Entendi. Beleza? Obrigada. Nada, tranquilo. Bora lá. Pedindo para fazer a 7 também, não foi? Vamos lá. 7 diz assim. 5 indústrias de ramos diferentes foram instalados ao longo do curso de um rio. O descarte dos efluentes dessas indústrias acarreta impacto na qualidade de suas águas. O pH foi determinado em diferentes pontos do rio e os resultados foram apresentados no quadro. Então vamos lá. Você tem aqui, pelo texto, você tem 4 indústrias, tá certo? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, 5 indústrias. Aí o cara mediu o pH antes da primeira indústria, 5,5. Aí entre a primeira e a segunda, 5,5. Vou fazer um esqueminha aqui, tá? Vou fazer uma reta. Ô, Rafa, Oi. foi eu que pedi para tu fazer essa questão. Na verdade, minha dúvida não foi nem sobre o assunto da questão e tal. Foi tipo, como eu iria enumerar? Porque fala tipo, entre a segunda e a terceira. Aí eu fiquei em dúvida se eu botava a segunda ou se eu colocava a terceira. Porque Vamos não tem ver. como colocar meio termo. Vou botar aqui, ó. Vou numerar aqui. Aí eu comecei a contar a 2. da segunda etapa, quando ele diz que é entre a primeira e a segunda. Entendi. Então é o seguinte, eu vou explicar aqui. Então, usando o que ele falou, antes da primeira indústria, o pH era 5,5, certo? Entre a primeira e a segunda, o pH continua 5,5, certo? Entre a segunda e a terceira, 7,5. Entre a terceira e a quarta, 7. Entre a quarta e a quinta, 7 também. E depois da quinta, ele solta 6,5. Então, qual é a ideia, Jefferson? Você tem aqui um rio que tem um pH 5,5. Depois da primeira, a indústria começou a soltar dejetos no rio. Depois que a água que o rio passa, a primeira indústria, continuou 5,5. Qual que eu posso dizer dos dejetos que a primeira indústria soltou? É um dejeto ácido, é um dejeto básico ou um dejeto neutro? Ácido, né? Não, o pH era 5,5. Neutro. Se for 5,5, tu tem que analisar Neutro. coisa, entendeu? Mas, tipo, neutro não é quando igual a 7 o pH? Não, veja, entenda. O meio, veja, o dejeto neutro quer dizer que o dejeto ele não vai influenciar na acidez do rio. Você tem que tomar prestar atenção nisso. Se antes da indústria o pH era 1 e depois da indústria o pH ficou o mesmo, quer dizer que essa indústria jogou na água dejetos que não influenciaram na acidez do rio, entendeu? Entendi agora, eu entendi. Aí esse dejeto não tem nenhuma característica ácida nem básica, ou seja, ele não interfere na solução. Já antes da 2 e depois da 2, o pH era 5,5 e passou a ser 7,5. Quer dizer que a indústria 2 jogou dejetos de característica ácida ou básica? Básico, né? E o pH aumentou, foi básica, percebeu? Aí, antes do 3 e depois do 3, era 7,5 e passou a ser 7. Então, a indústria 3 jogou dejeto de que característica? Tipo, eu imaginaria que fosse neutro, mas aí pode ser ácido, porque diminuiu. É porque o 7, eu estou entendendo o que você está pensando. É porque o 7, é porque na verdade aqui você está analisando a mudança de pH, tá ligado? Ela era 7,5, era básica. Passou a ser neutra. Quer dizer que o pH diminuiu. Para o pH diminuiu, a indústria tem que lançar no rio alguma coisa de característica ácida. Para quê? Para neutralizar o meio e deixar ele neutro, nesse caso, entendeu? Entendi. Então, é essa a ideia do adicionar para neutralizar que você tem que ter. Se era 7,5 e passou a ser 7, quer dizer que a solução ficou mais ácida. Claro que ela ficou neutra, mas ela está mais ácida do que era antes. Se ela está mais ácida, é porque jogaram alguma coisa dentro, substâncias ácidas. Beleza? Só que aí a Tá gente... certo, eu entendi agora. A pergunta é, qual é a indústria que descarta num efluente substâncias de característica básica? A gente já viu que é a indústria de número 2. Porque era 5,5 e passou a ser 7,5, ou seja, aumentou o pH.
Tá certo, Rafa. Obrigado, eu entendi. Tranquilo? Show de bola. Pedro Rapo. Rapo que é base de Lewis. Base de Lewis, Pedro, né? São substâncias que apresentam pares de elétrons livres, tipo a amônia. Substâncias que têm pares de elétrons livres, que podem doar esses pares numa reação, são bases de Lewis. Certo? Bora para 10, então. Ô, Rafa, Fala. eu esqueci. Faz a 4, por favor. 4. Vamos ver. O pH é um dos parâmetros da qualidade da água doce para consumo. Os valores dos parâmetros de qualidade da água para consumo são regulados pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, entre outros órgãos reguladores. Na resolução número 357 de 2005, em relação ao pH para água doce, define-se os valores aceitos de acordo com apresentados no quadro abaixo. Só um minuto. Em um laboratório de análise de água, eita, galera, ficou faltando aqui uma tabela. Tem uma tabela, né, que eu não coloquei na questão, eu acho. Mas na ficha tem a tabela. Não vou olhar aqui na ficha que eu tenho. Então, na tabela está dizendo o seguinte. Água doce, destinadas ao abastecimento para consumo humano após o tratamento simplificado e a proteção de comunidades aquáticas. É de 6 a 9. Então, consumo humano, 6 a 9. Destinados ao abastecimento para consumo humano após o tratamento convencional, a proteção de comunidades aquáticas e a recriação do contato primário entre outros, 6 e 9. E destinadas ao abastecimento para o consumo humano após tratamento convencional avançado, 6 e 9. Então, resumindo, o pH, né, da água, para poder ter uma qualidade boa, tem que estar entre 6 e 9, de acordo com a tabela que tem aí na ficha de vocês, certo? Vou até botar aqui, ó. O pH tem que estar entre 9, né, e 6. Certo? Aí a pergunta é o seguinte. Tá horroroso, né? Em um laboratório de análise, certo? De águas, obtém-se os seguintes valores para a concentração de H3 ou mais para 4 águas, indicadas por 1, 2, 3 e 4. Em relação à qualidade da água, qual é aquela que é adequada para o consumo humano? Então, de acordo com a tabela, o pH tem que estar entre quanto, galera? Tem que estar entre 6 e 9. Você tem as concentrações de H+ de tudinho, galera. O ideal é que você, olhando, você já descubra o pH. No 1, se a concentração é 10 a menos 4, quanto é o pH? 4. Se é 10 a menos 5, qual é o pH? 5. Se é 10 a menos 7, qual é o pH? 7. Se é 10 a menos 10, qual é o pH? 10. Pergunta: 1, 2, 3 ou 4. Qual deles tem um pH entre 9 e 6? A única que tem um pH entre 9 e 6 é a de número 3. Beleza, Jadson? Beleza, Rafa, eu entendi. Acho que foi só a falta de atenção mesmo. Tranquilo. Só que é a interpretação, né? Olhar o gráficozinho direitinho, a tabela, né? E depois responder. Vamos para 10, ó. O estudante recebeu 3 amostras de suco de fruta com volumes iguais para análise de pH de cada um deles. Após realizada a análise potenciométrica, os seguintes resultados foram obtidos. Tá aí, ó. 2, 4 e 5. Assim, analisando os resultados obtidos, certo? O que a gente tem? É correto afirmar que, vamos lá, o suco de limão é 2 vezes mais ácido que o de uva. Galera, toma cuidado, tá? Para você saber quantas vezes uma solução é mais ácida do que a outra, você tem que analisar a concentração de H+. Aí, qual é a dica? Toda vez que o pH variar uma unidade, isso quer dizer que a acidez, uma questão dessa, ela varia 10 vezes, certo? Então, toda vez que o pH mudar uma unidade, quer dizer que a acidez varia 10 vezes. Então, se do limão para a uva o pH mudou 2 unidades, quer dizer que a acidez ela aumentou 10 vezes, 2 vezes, aumentou 10 vezes e depois aumentou 10 vezes. Em outras palavras, aumentou 100 vezes, 10 ao quadrado. Então, o suco de limão, ele não é 2 vezes mais ácido que o da uva. Ele é 100 vezes mais ácido que o da uva. Beleza?
Ô, Rafa, eu não entendi não, isso não. De novo, ó, toda vez que o pH muda uma unidade, certo? Quer dizer que a acidez muda 10 vezes. Por quê? Porque o pH, quem mede a acidez, galera, é concentração de H+, certo? E o pH, ele está numa escala logarítmica, ou seja, tem uma confusãozinha, né? Quando a concentração de H+ muda um fator, o pH ele muda outro fator diferente. Aí eu estou dizendo para você o seguinte, você pode pensar assim, ó, pH 2, pensa comigo. Qual é a concentração de H+ de uma solução cujo pH é 2? 10 a menos 2, certo? E qual é a concentração de H+ de uma solução de pH 4? 10 a menos 4. Se eu quiser saber quantas vezes A1 é mais ácida do que A2, é só eu dividir. Concentração de H+ dividido por 1 dividido pela concentração de H+ em 2. Isso aqui dá 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 4, ou seja, 100. Então quer dizer que a concentração de H+ de 1, ela é 100 vezes a concentração de H+ de 2. Ou seja, a solução 1, que tem pH 2, é 100 vezes mais ácida que a solução 2, que tem pH 4. Certo? Mas esse 100 aqui é 10 o quê? Ao quadrado. Entendi agora. Esse 2 aqui, esse quadrado, é exatamente o número de unidades que o pH mudou. Mudou 2 unidades. Então, a acidez mudou 10 ao quadrado. Certo? Beleza? Aí na letra B diz assim, que a concentração de oxidrilhônica. Oxidrilhônica é hidroxila, tá, galera? Oxidrilhônica, quanto é que é? Hidroxila, no suco de morango é 10 a menos 5. No suco de morango, galera, a concentração de H+ é que é 10 a menos 5. Não a de OH-, tá, galera? Então a letra B tá falsa. E a resposta certa vai ser exatamente a letra C, que vai envolver isso também, Jefferson, que eu falei, ó. O suco de uva, ele é 10 vezes mais ácido que o do morango. Qual é a diferença de pH do suco de uva para o de morango? É de 4 para 5. Então, mudou quantas unidades? Uma unidade. Então, se mudou uma unidade, fica 10 Entendi. vezes mais ácido. A resposta é letra C. Certo? Pega isso direitinho, tá, galera? Porque se você lembrar que quando muda uma unidade, muda 10 vezes, vai facilitar muito, mas muito a conta de vocês. Vocês vão fazer muito mais rápido. Certo? Bora fazer a 11. A 11 ela é bem simples, ela só não é muito comum. Talvez por causa disso vocês tenham tido alguma dificuldade, ou alguém. Assim, uma solução de hidróxido de potássio certo? Foi preparada com a adição de uma solução de hidróxido de potássio com uma massa de KOH de 0,056 gramas num volume de quanto? De 100 ml. Pergunta, eu quero saber qual é o pH dessa solução. Galera, se eu quiser saber o pH, eu posso saber o pH através do pOH, certo? E o pOH eu descubro através da concentração de quem? De hidroxilas. Então, se eu descobrir a concentração de hidroxilas, eu resolvo a minha questão. Como é que eu faço? Primeiro, eu tenho que descobrir o número de mols de KOH dentro da solução. É só lembrar que o número de mols é a massa dividido por quem? Pela massa molar. Quanto é que dá isso? Dá 0,056 dividido por 56, que dá 0,001 mols. Beleza? Que é a mesma coisa de 10 a menos 3 mols. Vou descobrir agora qual é o número de mols de hidroxila que tem aí dentro. Como é que eu descubro? Vou fazer assim bem devagarzinho, mas você poderia fazer direto já. K mais OH menos, certo?
1 mol de KOH, ele libera 1 mol de OH-. Então, 10 a menos 3 mols de KOH vão liberar um número de mols de hidroxilas. Quanto é esse número de mols? O número de mols de hidroxila é de quanto? É de 10 a menos 3. Então, dentro da solução tem 10 a menos 3. Só que eu não quero o número de mols, eu quero a concentração. Quem é a concentração de hidroxilas? É o número de mols dividido pelo volume. 10 a menos 3 dividido pelo volume em litros. Ó, galera, quanto é que dá esse volume em litros? Dá 0,1 litro, que é a mesma coisa de 10 a menos 1. Aí eu jogo aqui embaixo, ó. 10 a menos 1, que dá 10 a menos 2 mols por litro. Galera, direto aqui, sem pensar muito. Se a concentração é 10 a menos 2, quem é o pOH? Quem me diz aí rápido, vai? 2. 2. Não viu? E lembra que o pH mais o pOH tem que dar sempre quanto? 14. 14. 14, Se o pOH é 2, quanto é que falta para 14? 12. 12, exatamente. Resposta, letra D de dado. Tranquilo, galera? Aham. Ó. Não é muito comum você ter uma questão só Ô, disso. Rafa, Bicho. não tinha um jeito mais simplificado de fazer, não? Veja, eu fiz aqui com todas as etapas discriminadas possíveis. Obviamente que, por exemplo, essa questão da estequiometria, você podia perceber já rápido que era de 1 para 1 e dizer que o número de mol de OH- é igual da base. Então você já pulava uma etapa. Eu pensei assim, É, 1 mol tá para 56 gramas, 0,56 tá para quantos mols? Pronto, eu fiz desse jeito também. e foi exatamente o que foi feito aqui nessa etapa. Ó. Sim, aí você descobria e só ia descobrir a concentração. Aí o detalhe todo é Isso. lembrar que isso é o número de mols. Aí você tem que dividir pelo volume ainda. Aí você acha esse 10 a menos 2. Você Sim, só. sim. É porque, como a questão é simples, vocês já estão bem afiadinhos, vocês já começam a pular etapas sem nem perceber, entendeu? Então vocês já fazem meio que já direto. Não é nem uma questão de ter feito mais rápido, mais simples. Né? Vocês conseguem já fazer mais rápido do que eu fiz agora. Eu fiz só cada etapazinha, lento a lento, devagar. Mas foi a mesma coisa que a gente fez. Não preocupe não. É porque vocês já estão bem, então já estão fazendo mais rápido. Certo? Beleza? Galera, ó, Beleza. alguém falou? Jéssica ou Jefferson? Não. Beleza, né? Na minha lista da 11, tá pulando lá para as últimas, para 19. 11, Porra, tem algum gap aí? Você passa? a 12. A 12? Essa 12 é legal, ó. Tem alguma outra, galera? Além da 12? 15. 12 e 15, né? Tá. Qualquer coisa fala mais. Vê. O pH, dependendo do pH do solo, os nutrientes neles existentes podem sofrer transformação química que dificultam sua absorção. Então, o solo tem vários nutrientes e a disponibilidade desses nutrientes pode variar de acordo com o pH do solo. O quadro mostra algumas dessas transformações em função do pH. Vamos entender, galera. Os nutrientes principais, né? Não necessariamente principais, mas alguns. Fósforo, magnésio, nitrogênio e zinco. Qual é a ideia? O fósforo. Se o pH do solo tiver entre 4 e 6, ocorre a formação de fosfato de ferro que são pouco solúveis. Ou seja, são precipitados. Se o fosfato está insolúvel, galera, não está na forma livre, como é que a planta vai absorver? Não tem como. E se tiver de 8 a 11, ela forma fosfato de cálcio pouco solúvel. Então, o que é que eu posso concluir aí? Que se o pH do solo tiver entre 4 e 6, o fósforo não está disponível.
E se tiver entre 8 e 11, também não está disponível. Então, pensando só nos fósforos, qual seria o pH ideal do solo? Hein, galera? Quem responde? Diz, Jéssica. Tô tentando entender, Ó, na vê. verdade. Seria 7, o ideal. Não necessariamente o pH, uma faixa. Faixa de valores. Vê, abaixo de 6 não tem fósforo. Então, Acima de 8 também não tem. Qual é para a mim faixa tá de entre valores? 6 e 8. Entre 6 e 8. Então, entre 6 e 8, o fósforo vai ser absorvido pela planta. Agora, olha para o magnésio. No magnésio, só quando o pH está acima ali de, sei lá, 8,5, é que você vai formar carbonatos que são pouco solúveis. Então, em pHs acima de 8,5, o magnésio ele não está disponível. Então, para a planta, é ideal, em termos só do magnésio, que o pH fique entre quanto? No máximo até quanto? 4 e 8. Oi? Entre 4 e 8,5, concorda? Aham. No nitrogênio, em um pH menor do que 6 faz com que ocorra redução de íons nitrato. Redução de íons nitrato a íons amônio, a planta absorve nitrato. Então, se virar amônio, amônio é amônio, a amônia vai embora do solo, ou seja, o nitrogênio não fica disponível. Então, para o nitrogênio, o ideal é que o pH do solo esteja que valores? Acima de 6. Acima de 6. Olha para o zinco. pHs aqui, ó, maiores do que 7 formam hidróxidos que são pouco solúveis. Se são pouco solúveis, a planta não vai absorver. Então, para o zinco, qual é o ideal do pH do solo? A faixa de valores? Abaixo de 7. Abaixo de 7. Perfeito. Aí eu quero saber o seguinte. Para que o solo possa fornecer todos os elementos citados, qual deve ser o pH? Agora você vai ter que analisar tudo. Qual é a faixa de pH onde não vai ter problema de absorção de nada? 6 e 7. É só tu pegar isso aqui e isso aqui. Essa faixa e essa aqui. Ou seja, entre esses valores daqui, estão vendo? Não vai ter problema com nenhum desses nutrientes. E que faixa é essa? Como foi dita? Entre 6 e 7. Então, o pH ideal para o solo, para ele absorver esses nutrientes todinho, é entre 6 e 7. Deu para entender? Deu. Entendi, Rafa. Sacou? Interpretação, massa essa questão, show de bola. A questão é ler e entender o que a questão está falando. Vamos agora para a questão. Quanto, Jéssica? 15. 15. Vamos lá. Experiência. Escrever uma mensagem secreta no laboratório. Materiais. Papel, pincel, difusor, fenolftaleína e hidróxido de sódio. Procedimento. Utilizando uma solução incolor de fenolftaleína, escreva com um pincel fino uma mensagem numa folha de papel. A mensagem permanecerá invisível. Para revelar essa mensagem, borrife a folha de papel uma solução de hidróxido de sódio de cálcio com auxílio de um difusor, um borrifadorzinho. A mensagem aparecerá magicamente com a cor vermelha, violeta, rosa. A explicação. A fenolftalina é um indicador que fica vermelho na presença de soluções básicas. Nesse caso, uma solução de hidróxido de sódio de cálcio. Beleza. A fenolftaleína, galera, atua como indicador ácido base que pode ser um ácido que, por ser um ácido fraco, em solução alcoólica, apresenta a cor das moléculas não dissociadas, H-Ind, diferente da cor dos respectivos íons indimento. Então, galera, o indicador, eu vou escrever aqui embaixo, ele nada mais é do que uma substância que, em solução, entra em equilíbrio com seus íons. O detalhe é que essas substâncias que se encontram nos reagentes e no produto têm cor diferente. Então, esse cara daqui, ele é incolor. E esse cara daqui tem uma, menos, né? Tem uma cor vermelha. Vou botar aqui. E aí o que é que acontece? Como o equilíbrio ele tem um H+ no meio, certo?
a acidez do meio pode deslocar o equilíbrio para um lado ou para o outro. Por exemplo, se você coloca essa substância numa solução que é muito ácida, esse equilíbrio aqui vai se deslocar para a esquerda ou para a direita, galera? Muito ácida. Para a esquerda. Para a esquerda. Se desloca para a esquerda, vai prevalecer a substância que é incolor ou que é vermelha? Incolor. Então, a solução vai ficar de que cor? Incolor. Agora, se eu pego e coloco isso numa solução muito básica, de uma base, a base vai diminuir a concentração de H+, o equilíbrio vai deslocar para onde? Esquerda ou direita? Direita. Direita. Vai prevalecer a substância incolor ou a vermelha? Vermelha. E aí a solução vai ficar vermelha. Entendeu como é que é a ideia? Uhum. Então, olha a pergunta. Na solução de fenolftaleína, a presença de íons OH- na solução promove o deslocamento para onde? Então, se eu boto o OH-, o OH- vai fazer o que com H+? Vai consumir ele. Ou seja, vai consumir os íons H+, diminuindo sua concentração, deslocando o equilíbrio para que lado? Esquerda. E o direito? Esquerda. Se diminuir Não, direita. direita, exatamente. Então, o deslocamento do equilíbrio vai ser para onde? Para a direita. Então, já eliminam E e D. Letra A. Ô, D. Rafa, Oi. o H-. Desculpa. Não, tranquilo. O H-, ele é o pH ou ele é o pOH? Veja. Não é que Quer dizer, ele é base ou é ácido? o OH- é uma base, não é? É uma base, não é? Isso. E o H+ é o ácido, não é? Exato. Perfeito. É isso que eu me confundo às vezes, tá entendendo? Porque aí eu fico pensando, entendeu? Não, fale mais. Eu fico tipo assim, eu fiquei confusa, porque eu ficava pensando onde eu ia colocar o OH-. Eu acho que ela teve a mesma dúvida que eu, Rafa. É porque, eu entendi. É porque, beleza. Deixa eu ver se eu entendi. Nessa reação daqui, deixa eu apagar. Nessa reação, né, você não tem OH- no equilíbrio, não é isso? Sim. Aí você deve ter ficado confuso. Beleza. Quando eu mexo com a quantidade de OH-, o que é que vai acontecer com o equilíbrio? Aí você procurou dentro do equilíbrio o OH- para saber para onde ia deslocar, não foi isso? Sim. Só que você tem que tomar... Boa pergunta, Jéssica. Gostei. Galera, você tem que tomar cuidado com uma coisa. O equilíbrio ele pode ser deslocado se eu aumentar a concentração de algum desses íons daí, ou de alguma dessas substâncias, ou eu posso adicionar ao sistema alguma outra substância que vai consumir uma delas, que é esse caso aí. Então, quando você pega aqui uma solução, vou fazer um desenho maior aqui, certo? Uma solução onde você encontra esse equilíbrio, certo? Se você adicionar OH- aqui dentro, que é uma base, naturalmente base vai neutralizar H+. Isso é fato. As bases vão neutralizar o H+, certo? Então, assim que eu adicionar, a quantidade de H+ no meu sistema vai fazer o quê? Vai diminuir. Por quê? Porque o H+ está sendo neutralizado pela base que está sendo adicionada. E aí, se a quantidade de H+ diminui, o equilíbrio desloca para onde? Para a direita. Entendeu? Então, essa é uma outra forma de você deslocar o equilíbrio. Como? Adicionando alguma coisa lá dentro que vai consumir uma das substâncias. Dessa forma, você diminui a concentração dela e desloca o equilíbrio. Não sei se é essa a sua dúvida. Eu entendi. Porque eu não associei que o OH- ia neutralizar o H+, e com a diminuição do H+, ele não desloca para a direita, porque é para formar mais H+, não é? Exatamente, perfeito. Não, tudo bem, sem problema. O importante agora é que você entendeu, tá certo? Como é que se dá. Uhum. Beleza? Entendeu também, Jefferson?
Rafa, Eu se fosse, entendi, eu entendi. se fosse o OH, ia ser a mesma coisa, né? Só Oi? que se fosse o inverso, se fosse o OH que estivesse na reação e acrescentasse H+, A ideia era a mesma. Se fosse uma reação que tivesse OH- e você acrescentasse H+, aí o H+ ia consumir o OH-, ia diminuir a concentração de OH- e o equilíbrio ia deslocar para um lado de acordo com a equação. A mesma coisa. tá, obrigada. Beleza? Mesma coisa. Então, fique ligado nisso, tá certo? Geralmente, essa questão de botar e consumir está sempre associada com ácidos e bases. Quase sempre é assim. Então, Era isso que eu ia perguntar. Eu geralmente ia é dizer, fácil de fazer. ácido e base é mais fácil de você reconhecer, porque você Exatamente. sabe que a base neutraliza ácido, ácido neutraliza base. Se fosse outra substância, eu acho que... Se for outra substância, Jéssica, aí o que é que você vai, o que é que a gente percebe? Que lá no texto ele vai dizer, entendeu? No texto ele diz, considere que fulaninho reage com cicraninho. Entendi. Aí você vai ter que ler no texto e responder. Beleza? Então, depois dessa análise toda, deslocar para a direita devido ao consumo de H+, vai ser na letra C. Beleza? Exatamente o que está dito. Ó. Devido ao consumo de H+, pelos íons OH-. Certinho? Sim, Rafa, obrigada. Nada, não. Bora, exatamente. Estamos aqui para tirar essas dúvidas mesmo. Certo? Ô, Rafa, faz a 16. Faço. Cadê? Ó. No quadro são mostrados diferentes soluções aquosas e seus valores de Ka, constante de ionização. Então, ácido nitroso, ácido hipocloroso, bromoso, carbônico e o ácido bromídrico. Basicamente, olhando as alternativas assim fácil, ele está pedindo para a gente analisar qual das soluções vai apresentar maior acidez. E aí, qual é a solução? Qual é o ácido que vai ser mais forte, mais ácido? É aquele que apresentar maior constante de acidez, concorda? Qual deles aí, 1, 2, 3, 4 ou 5, apresenta maior constante de acidez? Se você olhar direitinho, é o qual? 5. É o 5, que é o HBr. Depois, é o 1, HNO2. Depois, é o H2CO3. Depois, é o HClO. Por último, HBrO. Certo, Jefferson? Eu entendi. É porque toda vez eu me esqueço do expoente. Aí eu sempre fico olhando, tipo, o número Da frente. 5, 3,2. Aí eu me perco nisso. Não. Entendi. Você tem que olhar o Entendeu? número Assim? todo, Eu velho. me toquei agora quando tu falou. Tem que olhar o número todo, sabe? Na frente não quer dizer nada não. Na verdade, o mais importante é o expoente. O número da frente é o desempate. Entendeu? Então, Entendi. se você quiser olhar só para o expoente, é até melhor do que olhar só para o cara da frente, entendeu? Então, o mais ácido é o HBr. Então, a gente vai olhar as alternativas aqui. Eu acho que a resposta vai ser logo a letra A, né? Ele diz assim, ó. A solução de HBrO apresentará um caráter menos acentuado do que o HBr, ou seja, ele é um ácido mais fraco HBr. Letra A, a resposta já. Rafa, só uma dúvida. Diga. Quando ele dá a Ka, é a constante de acidez, não é? Isso. Aí, com esse expoente, vai ser o pH ou o pOH? Não, veja, se você tem a constante de acidez, vamos lá. Se você tem a constante de acidez, certo? Se você fizer menos o log do Ka, você tem uma grandeza que a gente chama de pKa. Certo? Sim. Então, o pKa é uma forma mais simples de expressar a constante de acidez, tá certo? Porque o Ka, você percebe que ele tem esses números feiosos, tá vendo? Sim. Aí quando você faz o pKa, vai aparecer aí um 7,5, um 6,5, tá entendendo? Aí fica mais bonitinho. Mas o Ka... Sim, mas eu tô dizendo os expoentes. Quando você vai calcular, vamos supor, o pH para saber se é mais ácido ou se é mais básico. Não, aí veja, Esses... se você quiser saber se o ácido ele é mais forte ou mais fraco do outro, você não tem que olhar para o pH, não. Você tem que olhar para a constante de acidez. Ah, entendi. O Ka do ácido. O Ô, pH... Rafa,
o pH do meio não só depende do ácido, depende também de quanto água tem, entendeu? Por exemplo, eu posso pegar uma solução de ácido bromídrico, de HBr, e fazer com que ela tenha um pH mais alto do que do ácido nitroso. É só eu colocar água, sair botando água, diminuindo, entendeu? Sim. Então, a acidez, a força do ácido está associada à constante do ácido. Diz, Entendi. Para mim olhar constante, tipo, ele não, para ele ser ácido, ele não pode ser maior que 7 ou igual, né? Tem que ser menor, né? Não tem essa... Veja, dependendo do ácido, você vai ter uma constante diferente. Então, cada vez que a constante for mais baixa, 10 a menos 9, 7, 8, 9, quer dizer que o ácido está ficando cada vez mais fraco. Ou seja, bem fraquinho, bem nada. Não tem um limite não, entendeu? Pode ter qualquer valor, que é característica do ácido. Mas à medida que eu vou diminuindo, ele vai ficando cada vez mais fraco. Certo? Certo, eu entendi agora. Beleza? Vamos embora. Vamos agora para 19. Diz assim, ó. Cadê? As antocianinas existem em plantas superiores e são responsáveis pelas tonalidades vermelhas e azuis das flores e frutos. Esses corantes naturais apresentam estruturas diferentes conforme o pH do meio, o que resulta em cores diferentes. O cátion flavíleo, por exemplo, é uma antocianina que apresenta cor vermelha e é estável em pH 1. Se juntarmos uma solução dessa antocianina a uma base, de modo a ter o pH por volta de 5, veremos, durante a mistura, uma bonita cor azul que não é estável e logo desaparece. Então, eu tenho aí um cátion que tem uma cor vermelha, no pH 1. Quando o pH sobe para 5, a cor vermelha, a cor passa de vermelha para azul. É o que foi dito. Verificou-se que a adição de base de uma solução desse cátion com pH 1 dá origem a uma cinética com 3 etapas de tempos muito diferentes. A primeira etapa consiste na observação da cor azul que ocorre durante o tempo da mistura da base. A seguir, na escala de minutos, ocorre outra reação correspondente ao desaparecimento da cor azul e, finalmente, uma terceira que, em horas, dá origem a pequenas variações no espectro de absorção, principalmente na zona ultravioleta. Então, ele está explicando aí um negócio que vai acontecer de acordo com essa substância aí que era vermelha. Então, primeiro, a cor vermelha vira azul, depois a cor azul desaparece e depois aparece uma outra substância que absorve ultravioleta. Então, essa é a gradação. Tá? Aí diz assim, ó, a variação do pH de 1 para 5 significa que a concentração de íons H+, na solução aumentou ou diminuiu? Primeira coisa, galera. Perceba que o texto é bem mais denso do que a pergunta. Então, se o pH variou de 1 para 5, o que é que aconteceu com a concentração de H+? Aumentou ou diminuiu? Galera, Aumentou. veja, se a concentração aumenta, está ficando mais ácido. E a gente sabe que do pH 1 para 5, a acidez está diminuindo. É só você olhar os números, ó. pH 1 indica uma concentração de H+ de quanto? De 10 a menos 1. pH 5 indica uma concentração de H+ de quanto? 10 a menos 15. Então, galera, de 10 a menos 1 para 10 a menos 5, a concentração aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? Diminuiu, com certeza. E digo mais, diminuiu quantas vezes? Ó, cada vez que o pH varia uma unidade, a concentração varia 10 vezes. Então, se a variação de pH foi de quanto? Foi de 4 unidades, quer dizer que a variação da concentração de H+ foi de 10 elevado à quarta, ou seja, 10.000 vezes. Então, além de diminuir, diminuiu 10.000 vezes. Resposta, letra C. Certo? E para finalizar,
Entre as etapas cinéticas citadas, a que deve ter a maior energia de ativação e ser a etapa determinante da rapidez, de um modo como um todo, é a primeira, segunda, terceira. Lembra? Aí, revisar a cinética, galera. Qual é a etapa determinante de uma reação? É a mais rápida ou a mais lenta? A mais lenta. A mais lenta. Nessa reação que está sendo descrita aí, qual a delas é a mais lenta? Aí a gente volta, ó. Nem precisava, mas a primeira etapa ocorre durante o tempo de mistura da base. Ou seja, o tempo que você adiciona. A seguir, a segunda etapa ocorre em minutos. E a terceira etapa se dá em horas. Então, uma acontece em segundos, que é o tempo que tu adiciona. A outra acontece em minutos e a outra acontece em horas. Qual é a mais lenta? A terceira, que acontece em quê? Em horas. Beleza? Beleza, galera? Sim. Sim, deu pra entender. Massa. Galera, aqui na minha lista, eu tenho aqui a questão número 20 e a de 21. E a 21, certo? Vou fazer aqui a 20, se liga. Essa é bem legal. Diz assim, ó. Considere um aquário tampado, contendo apenas água e algumas plantas. Você tem aqui um aquário. Beleza? Um aquário que tem água e algumas plantinhas. Vou botar aqui a plantinha. Beleza? E é iluminado por luz solar. O gráfico que melhor esboça a variação do pH da água em função do horário do dia é... A gente ficou confuso com essa questão, né, galera? Galera, plantinhas, elas fazem o quê? Fotossíntese, não é isso? Beleza? O que é a fotossíntese, em outras palavras, né, bem simplificadamente, é um processo em que a planta pega luz solar e CO2, né, e água, e transforma em glicose e oxigênio. Então, durante o dia, a planta pega CO2 e absorve do ambiente para fazer fotossíntese. Durante a noite, quando não tem luz, ela joga esse CO2 para fora. Beleza? Então, vamos lá. Lembrando que o CO2, galera, é uma substância de caráter o quê? Ácido. Então, se é uma substância de caráter ácido, a retirada e a devolução do CO2 para a água vai mexer com o pH dela. Beleza? Então, vamos interpretar comigo. Durante o dia, então vê, de noite, durante o dia, começou o dia. Certo? Começou o dia. Quando começa o dia, a planta começa a fazer o quê? Começa a retirar o quê? CO2 da água. Se o CO2, vou botar aqui, ó. O CO2 que está na água está em equilíbrio com os seus íons. Se o CO2 começa a ser retirado da água, esse equilíbrio vai deslocar para onde? Para a esquerda, diminuindo a concentração de H+. Então, toda vez que a quantidade de CO2 é diminuída, a acidez do meio começa a fazer o quê? A diminuir. Se a acidez do meio começa a diminuir, o pH aumenta ou diminui? Hein, galera? E se a acidez diminui, o pH está fazendo o quê? Está aumentando, concorda? Sim. Então, o que é que acontece? Durante o dia, quando a plantinha está roubando CO2 da água, ela está diminuindo a acidez da água. Então, durante o dia, enquanto houver dia, enquanto tiver luz solar, né, a planta diminui a acidez da água. Ou seja, a planta faz com que o pH o quê? Aumente. Beleza? Se durante o dia o pH aumenta, durante a noite que vai acontecer o processo inverso, o que é que vai acontecer com o pH? Diminui. Então, o esquema é esse. Durante o dia, o pH sobe. Durante a noite, o pH faz o quê?
Diminui. Durante o dia o pH sobe, durante a noite o pH faz o quê? Diminui. Qual desses gráficos aí está mostrando isso? Durante o dia o pH subindo e durante a noite o pH diminuindo. Letra C. É a letra C. Letra C. O único que tem esse comportamento é a letra C. Na letra A, durante o dia o pH até aumenta, mas durante a noite continua aumentando, então está errado. Né? Então o único que tem esse comportamento é a letra C de casa. Beleza? Show de bola, galera. E pra gente finalizar aqui, ó, deixa eu ver, 12 horas, 1h. Tá, acho que vou ficar por aqui hoje, galera. Vamos fazer a questão de número 21, certo? Ó, os fenóis são substâncias de caráter levemente ácido, devido à sua capacidade de liberar hidrogênio da hidroxila em meio aquoso. Considere as 3 estruturas abaixo. Galera, essa questão aqui foi só para a gente lembrar quais são as estruturas que aumentam e diminuem a acidez dos compostos orgânicos. Beleza? A ideia é o seguinte: substâncias que retiram elétrons, puxam elétrons, são substâncias que aumentam a acidez. Desculpa, estruturas, né? Não substâncias. Estruturas que retiram elétrons, que puxam elétrons, tipo o cloro, que é muito eletronegativo, eles aumentam a acidez do composto. Certo? E estruturas que empurram elétron, tipo radicais alquilas, basicamente é isso, galera. Halogênios e radicais alquilas. Halogênios e radicais alquilas, certo? Halogênios puxam elétrons, aumentam a acidez. Radicais empurram elétrons e diminuem a acidez. Então, pensando nisso, qual dessas substâncias aí ela é a mais ácida? O fenol, o metilfenol ou o clorofenol? Clorofenol. Vou chamar 1, 2 e 3, tá certo? Para facilitar. Uhum. Se o clorofenol ele é o mais ácido, eu posso dizer que o Ka do 3 é maior de todos. Depois do clorofenol, qual é a segunda substância mais ácida? Ô, Rafa, tu pode repetir novamente quando tu falou a relação de puxar elétrons e absorver? É sempre assim. É sempre assim. Toda vez que você tiver um ligante, tipo cloro, que tiver a capacidade de puxar elétrons por eletronegatividade, esse ligante vai deixar a substância mais ácida. É só lembrar disso. Aí estou dizendo para você memorizar. Quando for o contrário, que é o caso dos radicais alquilas, metil, etil, propil, esses radicais têm a propriedade de empurrar elétrons. Ele tem muito elétron, eles empurram. Aí eles diminuem a acidez. Só isso. É o máximo que a gente precisa saber. Então, puxou elétron, aumenta a acidez, empurrou elétron, diminui a acidez. Beleza? Entendi. Obrigado. Aí, como você tem estruturas parecidas, o clorofenol tem um cloro que está puxando elétrons, então está aumentando a acidez. E o metilfenol tem o que está empurrando os elétrons, então está diminuindo a acidez. Então o fenol aqui vai ser o intermediário e o metilfenol vai ser o menos ácido. Só que aí você tem que lembrar uma coisa, né, galera? Ó, o que é pKa mesmo? pKa é menos o logaritmo do Ka. Ou seja, quanto maior for o Ka, menor é o valor do pKa. Certo? É que nem H+ e pH. Quanto mais H+, menos pH. Então tome cuidado, porque a gente pode falar da força, da acidez do ácido em relação ao Ka ou em relação ao pKa. No caso do Ka, quanto maior for o Ka, mais ácido. No caso do pKa, quanto menor for o pKa, mais ácido. Então eu posso falar isso aqui de duas formas. Ou desse jeito, ou assim. O pKa3 é menor do que o pKa1 e é menor que o pKa2. Certo? Beleza? Então, a resposta nesse caso vai ser a letra... Cadê?
acho que é a letra B de bola, não é isso? Que diz o seguinte: Isso, a letra B. as três substâncias, a que apresenta o menor pKa, ou seja, a que for mais ácida, é o clorofenol. Então, resposta, letra B de bola. Certo, galera? Ô, Rafa, faz 22, por favor. A 22, fácil. Diz assim, ó. Tá lá na cabeceira da cama. Oi? Diga lá, Bruna. Ah, não? Sim, comecei. Eita, eu acho que eles estão em conversa paralela. Aí tá bom. Vê. Durante a vida após a morte, e após a vida após a morte, não, desculpa. Durante a vida e após a morte, o corpo humano serve de abrigo. Peraí, tem um áudio aberto aqui. Quem é? Eita, Bruna. Vou tirar teu áudio aqui, você, Bruna. Beleza. Ó. Durante a vida e após a morte, o corpo humano serve de abrigo e alimento para diversos tipos de bactérias que produzem compostos químicos como a cadaverina e a putrescina. Essas moléculas se formam se formam da decomposição de proteínas, sendo responsáveis em parte pelo cheiro de fluidos corporais nos organismos vivos e que também são associados ao mau odor característico de cadáveres em putrefação. As formas estruturais da cadaverina e da putrescina são representadas a seguir. Com o nome desse, né, a gente imagina que não seja coisa muito boa, né? Aí, com base nos conhecimentos sobre funções orgânicas e propriedades compostas, essa é a alternativa que apresenta corretamente as características. Galera, primeiro de tudo, em relação à característica, primeiro, qual é a função orgânica presente nessas duas substâncias? Amina. Aminas, opa, como a gente viu na aula, são substâncias de caráter ácido ou básico? Básico. Básico, exatamente. Então, com isso, a gente já vai matar a questão. Mas, assim, apresenta um caráter ácido? Falso. Contém grupo funcional amida? Falso também. Possui cadeia carbônica heterogênea? Não, né? Porque para ser cadeia carbônica heterogênea, tem que ter heteroátomo. Para ter heteroátomo, tem que ter um átomo diferente de óxido de carbono entre dois carbonos. Aqui, os nitrogênios estão nas pontas da cadeia. Então, eles não são heteroátomos. E pertencem às aminas primárias, de fato, né, galera? O que é uma amina primária? Quem lembra? A amina primária é aquela que você tem. É quando você pega um dos hidrogênios da amônia e troca por um radical alquila. Então, quando um único nitrogênio foi trocado por um radical, a gente chama isso de uma amina primária. Então, a resposta é a letra D de dado. E ela não é apolar, porque se você olhar direitinho, tem um NH e NH faz ponto de hidrogênio, então é uma molécula bastante o quê? Polar. Beleza, galera? Tranquilo? Beleza. Show de bola? Massa? Então tá, turma, a gente já vai com quase mais de uma hora, eu vou ficando por aqui. Rafa. Diz. O que é base de Lewis? Base de Lewis são substâncias que apresentam esse par de elétron aqui isolado. É o quê? Que apresenta um par de elétrons livre. Entendi. Então, toda substância que apresenta esse par de elétrons, ela é caracterizada como uma base de Lewis. Então, as aminas são bases de Lewis. Entendi. Tá? Beleza? Galera, é seguinte. Semana que vem, a gente poderia começar esse tirador da gente um pouquinho mais cedo, umas 10 horas. Será que daria? Pode. Ou o senhor também pode fazer numa segunda e uma na quarta. Também é. Faz. Pode ser 2 dias? Na segunda é um dia bom. Eita, na segunda não, porque a gente na segunda tem revisão de matemática à tarde. Pode ser, seria pela Só manhã. tem 4 mesmo livre pra fazer essas coisas. Todo dia tem um negocinho. Todo dia vai ter alguma coisa. A boa é essa, né? Dia do professor, é melhor na quarta mesmo. Porque meio que a quarta fica a quarta da química, né? Uhum. Pensando assim.
Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma sugestão de horário para vocês, ou mais cedo, ou de tarde, pode ser, depois do almoço. O que você acha? Ou é ruim? Eu acho melhor mais cedo. Começar mais cedo e puxar até Eu meio-dia. acho melhor mais cedo mesmo. Então tá, então beleza. Meu medo é só ficar muito longo, tipo 2 horas tirando dúvida e vocês não fraquejem aí. Mas a gente testa. Tá aqui pra testar. Mas é tão livre. Então semana que vem, galera, a gente faz o seguinte, eu vou reforçar, tá? Na terça-feira antes eu já reforço. E aí na semana que vem a gente faz um horáriozinho aí mais cedo, por causa de 10 horas e segue até meio-dia e a gente tira mais dúvida. Pode ser? Oi, Rafa. Oi. Mas como é que você onde tem palha elétrica livre? Oi. Aí você tem que saber da estrutura. Geralmente essas bases de Lewis nas questões são as substâncias que têm nitrogênio. O nitrogênio sempre vai ter um parzinho de elétron. Então, 90% dessas estruturas que são base de Lewis são nitrogênio. Tranquilo. Tranquilo? Valeu. Beleza. Então tá, turma. Então, combinado. Semana que vem eu reforço direitinho o horário, tá certo? E aí a gente faz o nosso tirador, beleza? Tranquilidade. Então tá, pessoal. Bom estudo pra vocês. Vou mandar, eu acho que já carregou o videozinho lá